Deixa um like e se inscreve no canal. Bom, nosso teste 3, fiz um gabarito razoavelmente detalhado nas questões discursivas, mas vamos comentar também as de múltipla escolha. Então, questão 1, a gente começa com raiz de 2 é o A1, e aí depois a gente faz A2 igual a raiz de 2A1, e assim vai, quer dizer, a gente tem o AN mais 1 igual a raiz de 2AN. A ideia aqui é a gente prova que o AN está sempre entre 1 e 2. E aí isso implica que a sequência é crescente. Na verdade, vai ficar entre raiz de 2 e 2. E a sequência é crescente. Como ela é crescente e é limitada pelo 2, ela vai ser convergente. Mas, bom, nesse item a única resposta correta é que ela é crescente. Agora, quando você vai tentar calcular o limite, você pode usar essa fórmula de recorrência. Vou botar ela aqui, né? A n mais 1 é igual a raiz de 2AN. Ela está crescendo, está sempre abaixo de 2, vai ter um limite. É o teorema que a gente até demonstra. Mas então, o AN mais 1, como AN, ele vai convergir para esse limite. Digamos que ele seja A. O AN converge para A, então o raiz de 2AN também vai convergir para a raiz de 2A. E aí você vai ter isso aqui. E aí você vai ter A ao quadrado igual a 2A. A igual a 2. Truquezinho. Bom, questão 3. A gente tem a n igual a menos 1 elevado a n sobre n. Quer dizer, não é o 1 sobre n, né? Quer dizer, se a gente pegar o módulo de AN, então isso aqui é igual a 1 sobre n. E aí resulta o seguinte, esse daqui é o somatório de módulo de AN, a gente já viu, é infinito. Isso já elimina duas das alternativas apresentadas. Mas esse daqui, se você pegar o AN, o que vai acontecer é o seguinte, você soma os ANs, vamos botar aqui a reta real, começa em 0. Aí você soma, aliás, como é menos 1 elevado a n, vamos botar o 0 assim. Então você faz menos 1 dividido por 1, você vem para menos 1. Agora você soma menos 1 ao quadrado dividido por 2, então você soma meio, vem aqui para menos meio. Mas você não vai nunca mais passar do 0, olha só, porque agora você subtrai 1/3, depois você soma 1/4, depois você subtrai 1/5, que é menos que 1/4, e aí o que você vê é que você vai fazendo uma sequência de intervalos encaixantes. Se você olhar as somas ímpares, você tem um número para cá, as somas pares você tem um número para cá. E as somas ímpares vão crescendo, as somas pares vão decrescendo, e a diferença, né, entre cada soma e a seguinte é o 1 sobre n, o último cara que você somou. Quer dizer, o tamanho do intervalo. Então, esse negócio aqui vai convergir para um certo ponto. Então, somatório
de n igual a 1 a infinito de menos 1 elevado a n sobre n converge. Vou fazer um comentário em seguida, porque tem uma questão relacionada aí, uma demonstração, né? A gente começa com 1, aí diz 1 é igual a 1 mais 0 toda a vida. Agora você substitui os zeros por menos 1 mais 1. E agora usa uma associatividade marota aqui, né? Isso daqui é igual a 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1. E isso é igual a 0, mais 0, mais 0, que é igual a 0. Então, seria uma demonstração de que 1 é igual a 0. Mas, na verdade, a gente passou aqui de uma série inocente, que é convergente, para uma que não é convergente, porque quando você soma 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, as somas parciais vão dando 0 ou 1 em cada caso. Aqui você reorganizou, quer dizer, fez uma associatividade para esquecer as somas parciais que dão 1 e ficar só com as que dão 0. Então, claro, isso não é verdade. 1 não é igual a 0. Então, não é verdade, posso dizer com certeza, não é verdade, porque eu sei que 1 não é igual a 0. Mas isso também, o fato de não ser verdade, indica que a gente não pode, assim, inocentemente acreditar na associatividade quando a gente está trabalhando com séries. Vou linkar com essa questão do menos 1 elevado a n. O que acontece é o seguinte, toda vez que você tem... Quando é que você pode realmente fazer associatividade e reorganizar? Acontece o seguinte, você tem séries como menos 1 elevado a n, que a gente chama de condicionalmente convergente. Significa que ela converge, que você vai fazendo a soma, ela vai tendendo para um limite, mas se você pegar os módulos, a soma é infinita. E aí tem uma curiosidade nesse tipo de série, é o seguinte, que não é difícil ver que ela tem, então, termos positivos, termos negativos, e como a soma dos módulos é infinita, tanto os termos negativos como os positivos têm soma infinita. Então você pode fazer uma coisa absolutamente surpreendente. Pega aqui os números reais. Digamos que está aqui o 0. Escolhe um número positivo, negativo, não importa. Um A qualquer aqui. Aí você pega aqui, ó, você tem aqui menos 1 sobre n, pega os menos 1 elevado a n sobre n, pega os negativos e vai somando. Como a soma dos negativos tem que ser infinita, tem uma hora que esse negócio passa aqui do A. Aí você para de somar os negativos e começa a somar os positivos. Como os positivos têm soma infinita, tem uma hora que você passa para cá. Aí você volta com os negativos, depois volta com os positivos e você fica oscilando em torno de A. E como esse termo geral tem que ir para 0, porque a série é condicionalmente convergente, esse negócio vai oscilando em torno de A e vai tender para A. Então, na verdade, quando a série é condicionalmente convergente, eu posso, usando uma comutatividade, né, trocando a ordem dos termos, simplesmente escolher um número real qualquer e fazer essa série convergir para esse número. Inclusive menos infinito e mais infinito. Quando a série é absolutamente convergente, quer dizer que
a soma dos módulos, por exemplo, se eu fizesse assim, 1 sobre n2 e trocar, fizesse menos 1 sobre n. Aí, esse tipo aqui é chamado absolutamente convergente. Quer dizer que se eu pegar os módulos, a soma também é finita. Aí, nesse caso, eu posso fazer o que eu quiser, trocar a ordem, reagrupar, qualquer reorganização desses números aqui, o limite vai ser sempre o mesmo. Mas quando a série é condicionalmente convergente, pelo que a gente acabou de ver, tudo pode acontecer. Bom, dei uma volta, pulei uma questão. Tem uma questão sobre logaritmo. Logaritmo, eu peguei uma aula do ano passado e inseri como aula 5, era até uma aula 5 do ano passado. Logaritmo, então, tem uma definição que é, você pega a função f de x igual a 1 sobre x, pega aqui 1, e pega o ponto x e faz essa integral aqui, define como logaritmo de x a integral de 1 até x, vou botar 1 sobre t dt, porque x está esse cara daqui. E aí tem várias questões aqui, né? A primeira já é vou botar em qualquer ordem. A primeira é a seguinte, você pega aqui, se você pegar um x qualquer e fizer o logaritmo de x mais h menos o logaritmo de x e dividir por h, ó, o logaritmo de x mais h, essa área até aqui, menos o logaritmo de x, que é essa área até aqui, você vai ter isso aqui assim só. E quando você divide por h, ó, essa área daqui está entre essas duas aqui, ó. Esse tamanho aqui é h. Então isso daqui é menor que a maior altura, que é 1 sobre x, quer dizer, você dividiu essa área pela base h, então é menor que a maior altura, e é maior que a menor altura, que é 1 sobre x mais h. Então, quando você passar o limite, quando h tender a zero, bom, esse aqui é 1 sobre x, está parado, e esse daqui vai tender para 1 sobre x também. Então, esse limite de logaritmo de x mais h menos logaritmo de x sobre h, para qualquer x, vai dar 1 sobre x. Essa parte derivada. Tem uma continha também simples, né, da aproximação. Você divide seu intervalo aqui, digamos que você vai aqui em n pedacinhos. Divide isso aqui em n pedaços. Então, claramente, né, se você somar, digamos que esse tamanho aqui é h. Se você somar essa altura vezes essa base, essa altura vezes essa base, essa altura vezes essa base, até essa altura vezes essa base aqui, você, se você somar aqui 1 até x, se você fizer a integral de 1 até x de 1 sobre t dt, isso vai ser menor digamos que você faça o logaritmo de n, né? Vou botar aqui n. Então, fez n aqui. Então, aqui esse h você toma ele como sendo 1. Então, aqui 2, 3, etc. Então, aqui você vai ter 1. Aqui é 2, é 1 meio essa altura.
como a base é 1, e aí você vai somando 1 sobre n menos 1. Esse aqui é o n menos 1. Se você somar 1 sobre n, tudo bem, a desigualdade continua. Mas, por outro lado, se você tomar esse cara da direita e for fazendo assim, isso aqui vai ficar maior que a soma de I igual a 2 até n de 1 sobre I. Então, uma desigualdadezinha simples. E tem uma outra observação sobre a razão logaritmo de x sobre x, para onde que isso tende quando x tende para infinito. Vou fazer uma maneira geométrica de pensar. Ó. Bota aqui, aqui é 1, e aí você tem esse pedacinho aqui, e bota aqui o x bem grande. É essa área dividida por x. Pensa só, essa área, digamos que até um certo ponto você veio, fixa um número A aqui. Esse tamanho daqui, esse pedaço daqui, é logaritmo de A. Esse pedaço daqui, ó, ele é menor que esse retângulo aqui. Qual é a altura? A altura aqui, ó, como essa função é 1 sobre x, 1 sobre t, isso aqui é 1 sobre A, e esse daqui é x menos A. Se você dividir isso por x, você tem menos. Então você vai ficar com logaritmo de A mais integral de A até x de 1 sobre t dt. Isso é o logaritmo de x. Quando você divide por x, você divide isso por x, isso por x. Esse tamanho daqui, ó, é menor que 1 sobre A, que é essa altura. Tá? Esse retângulo tem altura 1 sobre A, base x menos A, que é menos do que x. Então, se você dividir isso por x, você tem menos que 1 sobre A. E isso daqui, ó, o logaritmo de A está fixo, isso aqui tende a zero. Então, quando x tende para infinito, esse negócio daqui tende a zero. É uma prova bem geométrica, bem área. Bom, as questões 6 e 7 são sobre a mesma questão. Eu achei que era legal você pegar o software e olhar no computador. Eu gosto dessa ideia. E eu até me sinto bem à vontade porque durante o Congresso Internacional de Matemática aqui no Rio de Janeiro, que foi em 2018, eu perguntei a alguns matemáticos importantes o que eles achavam que as pessoas que estavam começando deviam aprender de matemática. E um deles, o David Donohue, que é um matemático aplicado muito importante, falou: usem software. Então eu me sinto assim respaldado por um matemático de alto nível para dizer para vocês: usem software. Então eu coloquei uma questão, uma função, né? P de x igual a x3 mais 3x2 mais 3ax mais b. E a questão é o número de zeros dessa função. É uma equação, uma função de terceiro grau. E, basicamente, a gente sabe, né, que essa função vem de menos infinito e vai para mais infinito. E a derivada, como é do segundo grau, né,
calcular aqui, pelinha de x igual a 3x2 mais 6x mais 3a, eu fui camarada, botei um 3 aqui para simplificar. Essa derivada só tem dois zeros. Então, para a função ter, para esse polinômio ter três raízes, ele tem que vir do menos infinito, subir, passar pelo zero, aí a derivada tem que se anular, ele tem que descer, a derivada anular de novo e subir. Repara que a derivada não muda com b. Eu posso pegar o b, mudar, mexer com b como eu quiser, a derivada vai ser sempre a mesma. Mas quando eu somo e subtraio b nessa equação, eu vejo, quer dizer, nessa função, eu vejo o eixo do x se deslocar mais para baixo ou mais para cima. Então, o importante, para ter três raízes, e isso é determinado apenas pelo a, é encontrar o a de maneira que isso aqui vai acontecer. Feito isso, você mexe no b. Mexer no b é mexer a posição do eixo do x, ou mexer o gráfico da função, mas ela só anda para baixo ou para cima. E aí você coloca o eixo do x aqui no meio e você tem três raízes. Bom, mas você faz essa conta, você faz pelinha de x igual a zero. Então você tem que ter a mesma coisa que ter x2 mais 2x mais a igual a zero. E isso dá x igual a menos 1 mais ou menos raiz de 1 menos a. Então, está aqui, ó. Se a for maior que 1, não tem raiz. Se a for igual a 1, a derivada se anula só uma vez. Significa que você vai fazer uma coisa assim e vai continuar. Para ter duas raízes, você precisa que a seja menor que 1. E também não tem jeito, porque isso é uma equação do segundo grau. Então, as raízes, isso aqui vai ter... Esse é o gráfico da P. A pelinha vai ter um gráfico que vai ser uma coisa assim. Então, se tiver uma raiz, uma primeira raiz aqui, o que acontece? A derivada está positiva e passa para ser negativa. Então, ela vai fazer uma corcova assim. Começa com derivada positiva, derivada nula, derivada negativa para cá. Aí a derivada vem negativa, e aí você acha outra raiz aqui. Está aqui. A derivada se anula, e a partir daqui a derivada é positiva, então vai crescer. Então, você nem precisa calcular, saber se esse cara é maior que esse. Vai ter que ser, porque vai ter que subir, descer e subir. E agora, quando você tem um A assim, é só colocar o seu B. O B só faz isso. Então, se o A for maior que 1, a função vai ser sempre crescente e não tem B que dê jeito desse negócio ter três raízes. Também é interessante, né, que quando você tem a corcova assim, você pode encaixar um B exatamente de maneira que o eixo do x fique assim, você tem uma raiz aqui e outra aqui, duas. Ou então aqui. Então você tem dois valores de B que vão fazer esse negócio ter duas raízes. E tem infinitos que fazem ter três raízes. Bom, isso são nossas questões de múltipla escolha. As questões discursivas, né, eu pesei muito na demonstração de propriedade dos números reais e escrevi de maneira razoavelmente detalhada as soluções, que são demonstrações. Todas envolvendo a propriedade suprema. Na verdade, vamos dizer, você prova que toda sequência crescente limitada tem limite, usando a propriedade suprema. Daí você prova a propriedade
os intervalos encaixantes. Botei uma curiosidade que é mostrar que N não é limitado. É porque a gente precisa, vira e mexe, a gente tem assim, a gente pega um epsilon maior que zero, está aqui o zero, está aqui o epsilon, e a gente quer botar um cara aqui, 1 sobre n, entre zero e epsilon. E você ter 1 sobre n menor que epsilon é equivalente a n maior que 1 sobre epsilon. Então, saber que o conjunto dos naturais não é limitado garante que se você tem 1 sobre epsilon, você pode botar um n acima de 1 sobre epsilon. E você faz por indução. Se o n fosse limitado, teria um supremo. Imagina assim. Eu sei que parece estúpido isso, mas tem que ser demonstrado. Então, imagina que você tem os naturais e tem uma cota superior. Digamos que esse m é o supremo. Então, se esse m é o supremo de n, significa que, se eu pegar m menos 1, que está abaixo aqui, tem um número natural aqui. Mas tem um natural aqui, acima de m menos 1, o n mais 1 vai estar acima de m, então m não seria supremo. Bom, mas eu queria me concentrar um pouco mais na questão mais bonitinha, mais cálculo, né? Que é usar a integral não para calcular área, mas para calcular volume, usando uma ideia que às vezes é chamada como, está ligada a uma coisa chamada princípio de Cavalieri. Cavalieri foi um matemático italiano, procurem na internet a biografia dele. Então, a ideia, né, é que você pega um sólido aqui, sei lá, um presunto, e sai fatiando para calcular o volume. Então, você bota ele entre duas alturas, pega a altura A e a altura B, e digamos que para cada altura H, aqui no meio, você secciona esse cara por um plano e tem aqui uma rodela e ela tem área S, que depende de H. Então, S de H. E agora a ideia é aproximar o volume por pequenos cilindros. Como se você dissesse assim, para cada H eu pego o S de H e multiplico por um DH, que é um H infinitesimal. Então, você faz o seguinte, você tem aqui entre A e B, para cada H você tem aqui S de H é o tamanho dessa área, pega aqui H mais DH, faz essa fatiazinha assim, e vai fazendo isso. Então, você vai estar aproximando, digamos aqui assim, a sua função é alguma coisa assim. Quando você está fazendo S de H vezes DH, nesse gráfico aqui, que é o gráfico de S, você está aproximando o cálculo dessa área. Então, se você vai fazendo esse cálculo, você vai aproximando a integral de A até B de S de H dH. Mas olhando para cá, ó, S de H vezes o dH é o volume dessa fatia infinitesimal. E se você somar todas as fatias, você vai ter o volume. Então, essa mesma integral aqui é o volume. É uma ideia muito legal e que permite a gente, em vez de ficar usando integral para calcular a área, usar também para calcular volume. Os dois exemplos
que eu dei. Bom, o primeiro é uma calota. Eu escolhi fazer a conta assim, ó. Você pega uma bola aqui, bota ela em cima do plano horizontal e corta a calota aqui assim, ó. De maneira que essa altura aqui é Hzão. E aqui você tem o raio R. Então você vai ter, fazendo um desenho à parte aqui, aqui você tem R, se você tem aqui uma altura H, aqui você tem R menos H. E o problema é saber esse carazinho assim, Rzinho. Então, esse Rzinho, né? Pitágoras, você tem R aqui, R menos H aqui, então você faz R2 menos R menos H ao quadrado, tira a raiz quadrada. Felizmente você não vai precisar da raiz quadrada, porque você vai querer ele ao quadrado. Então você quer Rzinho ao quadrado, esse R2 corta com R2 aqui, vai dar 2RH menos H2. Na verdade, você quer o π R2, então é isso daqui vezes π. E agora você calcula a integral. Como a gente sabe fazer a integral da função do segundo grau, sabe fazer essa, faz a conta e acha. Bonito. Bom, confere seu resultado, porque quando esse Hzão é igual a R, você tem que ter metade do volume da bola, que tem uma fórmula que a gente conhece. A outra é o seguinte, é uma observação que quando a gente faz a área de um triângulo, a gente pega um paralelepípedo e divide em dois. E aí você tem dois triângulos. Nem sempre é tão simples assim a ideia, mas é isso. Quer dizer, um paralelepípedo, falei paralelepípedo, é um paralelogramo, né? Você tem aqui o triângulo assim, aí você bota esse pedaço aqui igual, esse pedaço aqui igual, não precisa ser retângulo, né? Quer dizer, você pode ter uma coisa assim, um triângulo assim, e você tem um paralelogramo dividido em dois. Então, a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Aí você pensa que vai fazer uma pirâmide e vai funcionar igual. Nada disso. Quer dizer, você pega uma pirâmide, mesmo que ela tenha base triangular, quando você faz e que seja bem simples, e quando você faz o prisma correspondente, você corta um pedaço aqui, o outro você pode usar essa base daqui que é igual a essa, né, vou usar para cá assim, mas aí você não tem mais uma terceira pirâmide. Então, dividir aqui vamos dizer, o prisma em três para ter três pirâmides iguais não funciona. E os gregos quebraram a cabeça com isso e eles entenderam que basicamente o que eles tinham que fazer é essa ideia do fatiamento. Eles não faziam assim, eles não tinham integral exatamente, mas se viraram lá. Esqueci o nome do cara, mas o Arquimedes faz referência a eles. Então, vamos colocar a questão assim. Imagina, fazer uma questão geral. Vamos pegar um cone qualquer. Quer dizer que ele tem uma certa curva plana assim, está aqui num certo plano, e tem um vértice aqui. O giz vai piorando ao longo da aula. Bom, está aqui o nosso cone.
Vou supor o seguinte, que aqui você tem uma certa altura H, e aqui você tem uma base que tem uma área, não me lembro mais se eu chamei de A, deve ser A. Vamos calcular isso da seguinte maneira. Ó. Imagina que eu pegue, quer dizer, eu não sei quanto é que esse A é, mas eu sei o seguinte, ó, que se eu pegar aqui numa altura Hzinho, passar um plano aqui, eu vou ter uma figura que é semelhante a essa. Quer dizer, essa areazinha aqui, esse pedacinho aqui é semelhante a esse. E como cada ponto daqui vira um ponto aqui, você repara que por semelhança de triângulos, as distâncias aqui e as distâncias aqui estão na razão Hzinho sobre Hzão. Então, você tem duas figuras, mas você tem essa daqui obtida por uma homotetia dessa daqui. Todas, quer dizer, se você jogar as duas assim, quaisquer pontos correspondentes, fizer quadricular essa aqui, os quadradinhos daqui viram os quadradinhos daqui, só que os lados daqui ficaram multiplicados por Hzinho sobre Hzão. Quer dizer, você tem uma razão de semelhança que é Hzinho sobre Hzão. Vou chamar isso de K. Bom, mas se a relação é essa, o que vai acontecer? Como o lado do quadradinho que você vai usar aqui é K vezes o lado do quadradinho que você tem aqui, a área do quadradinho é K ao quadrado vezes essa. Então, S de H é igual a K ao quadrado vezes A, com K dado assim. Então, olha, se você quiser o volume, você tem que fazer a integral de 0 até Hzão, do S de H, que é Hzinho sobre Hzão ao quadrado, vezes a área A, dH. E agora é mole, você tira o H ao quadrado aqui, faz a integral, e você vai ter 1/3 da área da base vezes a altura. Essa fórmula você aprendeu, mas na verdade foi decoreba. Agora é que você está aprendendo.